Podes falar. Ok. Eu é que estou agradecido, Duarte, a ti e à Igreja, e pelo convite e pela confiança. Espero que me estejam a ouvir em boas condições, porque eu estou no Alentejo profundo, mesmo profundo, e espero que a rede permita que estejam a ouvir. Estão a ouvir em boas condições? Estão, ok. Muito bem. Depois, em segundo lugar, e não menos importante, eu estive, Duarte, sem tu saberes, a tentar arranjar um pregador de alternativa para esta noite. E então, temos aqui tido uma boa comunhão e eu tive aqui uma boa conversa com o nosso João Tavares. E então falei com ele e disse: João, como é que é? Logo estás disposto a pregar aos irmãos das Fontainhas? E o João, e o João ficou-se a olhar para mim, não dava à espera daquela, e até eu virei para ele e disse: então, e se tu falando lá aos irmãos das Fontainhas, o que é que tu vais falar? Qual é o assunto? E eu vou assim, vou falar de Deus, vou falar da Bíblia. Epá, eu queria que fosse ele a dizer isto agora aqui, mas ele está ali, está aqui atrás de mim, não quis vir aqui dar a cara, mas isto é verdade. Bem, que o Senhor abençoe as nossas crianças e as ajude desde pequeninas a perceberem a importância da Bíblia e do nosso Deus. Bem, então, como vocês sabem, eu falei-vos da última vez sobre o tema O Melhor Está para Vir. E era para começar a falar sobre Ana, penso que ainda disse qualquer coisita, já não me lembro bem, como um dos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas idosas que demonstram que na experiência da vida cristã o melhor de facto está para vir. E é importante que nós interiorizemos isso, portanto não tenhamos aquele discurso ou pensamento fatalista de que com o avançar da idade estamos acabados, que já não há nada a esperar de nós, porque isso não é verdade. Realmente, Deus mostra-nos na sua palavra que Ele quer tirar o melhor de nós nos nossos anos mais avançados. Vimos isso no caso de Caleb, que como vocês viram, ele conseguiu os maiores feitos com 85 anos de idade, coisa que ele não conseguiu quando era mais novo, e notem que quando ele era mais novo ele foi fantástico, mas de facto conseguiu melhores feitos na idade avançada. O mesmo nós vemos em Menazon, também é impressionante vermos como é que aquele homem, eu até diria, faria sentido alguém de meia idade, já não digo jovem, mas alguém de meia idade, ser hospitaleiro, receber uma comitiva como a de Paulo e os seus cooperadores lá em casa. Agora, um indivíduo idoso como ele, ser hospitaleiro é complicado, não é? Um indivíduo com idade ser hospitaleiro, não sei se estou a ver a coisa. Mas a verdade é esta, a verdade é que ele foi. E depois temos o caso de Ana, que com 84 anos também, é mais um exemplo, neste caso, de uma mulher que deve ser uma referência e um motivo de estímulo para todos os, particularmente as irmãs e particularmente as viúvas. Mas disso já falarei, já direi alguma coisa. Como vocês certamente se recordam, uma das últimas passagens que vos citei da última vez foi Hebreus 6:9, que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Portanto, o discurso da Bíblia é: esperamos coisas melhores. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Portanto, se na nossa experiência não há coisas melhores, alguma coisa está mal. E o que está mal não tem a ver com Deus, tem a ver connosco. Porque o plano de Deus é que Ele tudo faz para que haja sempre coisas melhores da nossa parte. Como vocês sabem, ele fala das coisas que acompanham a salvação. As coisas que acompanham a salvação são inumeráveis e são muito desejáveis. E é importante que nós tenhamos a noção clara de que há muito para escavar na mina que é a Bíblia. O irmão Borges, ainda há dias falamos do irmão Borges, agora há dias estávamos aqui numa reunião online, falou-se outra vez do nosso irmão Borges. E até foi a Isabel, que está em Ovar, que se lembrou do nosso irmão Alberto Borges, o sogro do nosso irmão Francisco. E o irmão Alberto Borges, muitas vezes, até na praia, com muitos jovens, entre os quais eu me encontrava, íamos para a praia e ele, no Furadouro, e todos nós à volta dele, ele com a Bíblia dele, e nós com a nossa, e ele punha-se a ensinar as Escrituras. E nós ficávamos de boca aberta, literalmente, ver as maravilhas da palavra de Deus. E ele depois tinha esta expressão, que era muito comum nele, ele dizia assim:
perante o nosso espanto, não é? De estarmos ali admirados com aquilo que estávamos a ver, e ele dizia assim para nós: e nós só estamos à entrada da mina, porque o filão é profundo. Ele dizia isto, e isto é muito verdadeiro. Nós, de facto, apenas andamos à entrada da mina porque o filão é profundo. E o Senhor quer que nós entremos pelo filão profundo e nos enriqueçamos com as riquezas profundas, não apenas da palavra de Deus, mas das experiências que Ele tem para nós. Porque, de facto, Ele tem para nós reservado um plano que é admirável e que vai até a nossa partida para a glória. Portanto, não pensemos que antes da nossa partida, quando já estamos acabados nos anos, como diz o mundo, não é? Isso é só conversa do mundo, não é da Bíblia, que já não há nada mais a fazer. Mentira. Nós até à partida estamos no ativo e até devemos estar mais ativos do que nunca. Pronto. Tendo isto em mente, vamos prosseguir. Se nós devemos esperar coisas melhores, que acompanham a salvação, como lemos naquela passagem, à medida que nós envelhecemos, só podemos ser e estar melhores. Portanto, esta é de facto a mensagem global. Como foi dito de Ruth, e Ruth é uma figura da igreja nas Escrituras, como vocês sabem, em Ruth, no capítulo 3, versículos 9 e 10, temos estas palavras e eu gosto muito delas. E disse ele, este ele é Boaz, o remidor. É uma figura do Senhor Jesus Cristo. E ele virou-se para ela e disse-lhe assim, quem és tu? Sabe que o Senhor hoje também nos pergunta a nós, quem és tu? Como é que nós nos classificaríamos perante o Senhor? É uma boa pergunta, que requer de nós uma boa resposta. Como é que nós nos classificaríamos perante o Senhor sobre quem somos? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Será que todos nós podemos dizer que somos servos? Realmente? Tendo, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, agora notem o que é que ele diz a ele, que é uma figura do que o Senhor Jesus Cristo quer dizer de nós. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. E agora tomem atenção a estas palavras. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Já viram bem o que é que está aqui escrito acerca dela? O próprio Senhor a dizer dela, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Esta deve ser a característica de todos nós como igreja, como povo de Deus. A nossa última beneficência, ou se quiserem, o nosso último ato, a nossa última ação, deve ser melhor do que a primeira. Devemos estar sempre a melhorar. Bem, em Isaías, no capítulo 46 e versículo 4, nós lemos assim, e até à velhice, diz o Senhor, eu serei o mesmo. Isto aqui é muito importante. Até à velhice, diz ele, eu serei o mesmo. Ou seja, nós não temos para nós um Senhor na nossa juventude, não temos para nós um Senhor na nossa meia-idade e não temos um Senhor diferente na nossa velhice. O mesmo Senhor da nossa juventude e meia-idade é o mesmo Senhor da nossa velhice. Até à velhice, diz ele, isto é muito significativo, e eu serei o mesmo. E ainda até às cãs eu vos trarei. É uma coisa curiosa, porque é importante termos a noção de que vamos nas mãos dele, que ele nos leva. E eu quero que vocês percebam que nunca na história da vida de um crente aqui na Terra há qualquer mérito nele. Nunca. Nem houve mérito para a salvação, nem há mérito agora como salvo na vida cristã. E por isso o Senhor diz que Ele nos trará. É Ele que nos traz, é Ele que nos leva. Não somos nós que temos asas e voamos, não somos nós que temos pernas e corremos. É Ele que nos leva, diz Ele. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos mostrarei e vos guardarei. É muito importante nós vermos que o Senhor é o mesmo Senhor que nos fez fazer coisas impossíveis quando éramos novos. E há coisas impossíveis, entre aspas, que nós fizemos quando éramos novos. E foi a ação dele. Aliás, é muito importante que os mais novos tenham consciência de que aquilo que se espera neles, na realização que eles devem realizar, não deve ser por virtude deles, não é pela sua juventude, pela sua força,
pela frescura da vida que têm. Mas deve ser o Senhor, porque se não for o Senhor a operar neles e a usá-los, de nada vale aquilo que eles fazem. O que é importante é nós percebermos que o mesmo Senhor que nos usa quando somos novos é o mesmo Senhor que nos quer usar quando somos velhos. O mesmo Senhor que capacita um novo para fazer algo impensável é o mesmo Senhor que quer capacitar o mais velho para fazer algo impensável. Ele é o mesmo. E ele é o segredo. É o segredo para os novos e é o segredo para os mais velhos. E mais, com ele, nunca nos podemos esquecer, o melhor vinho vem sempre no fim. Nunca nos esqueçamos disto. O melhor vinho vem sempre com ele, o melhor vinho vem no fim. Não foi assim com Caleb. O melhor vinho com Caleb não veio no fim. Não foi assim como Nazon. O melhor vinho não veio no fim. E vamos ver que no caso de Ana, eu lamento, mas hoje não vamos acabar Ana porque isto é longo, mas ainda nem entramos em Ana praticamente, mas no caso de Ana nós vamos ver exatamente o mesmo. No caso de Ana, o melhor vinho, na experiência dela, também veio no fim. Ou seja, nós podemos ser mais realizadores numa idade mais avançada. E, portanto, esta mensagem que eu tenho estado a trazer-vos é uma mensagem para vos encorajar a todos. O grande e velho profeta Isaías, por outro lado, por um lado ele diz que o Senhor é o mesmo e está connosco, não é? Por outro lado, ele não nos deixa no deserto para morrer. Porque isso era o que os pagãos faziam. Os pagãos é que deixavam os seus velhos no deserto para eles morrerem. Que é um pouco o que estão a fazer hoje com os nossos velhos, não é? Estão a largá-los, abandoná-los, e até tem a coisa da eutanásia, é largá-los no deserto para morrerem. Alguns são largados em lares e nunca são visitados, nunca são acompanhados, estão abandonados, estão verdadeiramente abandonados. E isto é muito grave, isto é um assunto muito sério para nós refletirmos, até como igreja, mas temos que pensar seriamente neste assunto. O Senhor não faz isto. Se os homens fazem isto, o Senhor não faz isto. E, portanto, é muito importante termos esta noção. Portanto, o Senhor diz que nos leva até o fim, sempre, até nas cãs, Ele leva-nos sempre. Ora, então vamos então a Ana, que está em Lucas, no capítulo 2, versículos 36 a 38, convido-vos a abrir Lucas 2, 36 a 38, porque é nestes 3 versículos que ele fala de Ana, nunca mais fala dela, só fala dela aqui, mas atenção, mas fala muito acerca dela. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do Senhor, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Muito bem. São estes os versículos que nos falam acerca desta mulher viúva de 84 anos, chamada Ana. Há 43 referências a mulheres no Evangelho de Lucas, que é uma coisa impressionante. Lucas faz referência no seu Evangelho a 43 mulheres. E estas são as que são referidas, para não falar de referências indiretas que ele faz a muitas outras, que não sabemos o número, como, por exemplo, as mulheres que estavam juntas quando foi da multiplicação dos pães, porque nos 5.000, quando o Senhor multiplicou os pães, muitos daqueles 5.000 eram mulheres. E, portanto, já nem falamos nesse caso. E vocês reparem quem é que Lucas fala no seu Evangelho. Fala de Isabel, de Maria, de Ana, de Herodias, da viúva de Sarepta, do tempo de Elias, da sogra de Pedro, da viúva de Naim, fala da mulher pecadora, fala da filha de Jairo, fala da mulher com o fluxo de sangue, fala de Marta e Maria, fala de uma mulher entre a multidão, levanta a voz dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te mamaste. Fala da mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, fala da mulher de Ló, fala da criada na casa do sumo sacerdote, fala da multidão de mulheres que o seguiam para o Gólgota, mulheres que o seguiam desde a Galileia até à sua morte, fala da mulher encurvada, fala da mulher das dracmas, fala da viúva persistente, fala de Maria Madalena e fala de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Fala de Joana, fala de Susana, fala de Maria, também mãe de Tiago, fala da viúva pobre que deu aquela pequena oferta daquelas 2 dracmas, que era tudo quanto ela tinha.
Portanto, é impressionante. Se a gente pudesse caracterizar, dizer assim, Lucas é o Evangelho das mulheres. Ele, de facto, fala muito em muitas mulheres. E é uma coisa curiosa que o mesmo Lucas, das 12 viúvas, e agora falando de viúvas, das 12 viúvas que são mencionadas na Bíblia, e na Bíblia são mencionadas 12 viúvas, é importante ver isto, Lucas refere 5. Das 12, 5 são faladas por Lucas. Fala de Ana, que nós estamos a considerar, ou vamos considerar, fala da viúva de Sarepta, fala da viúva de Naim, fala da viúva persistente e fala da viúva pobre que deu as tais ofertas, a tal oferta de 2 dracmas. Olha, já agora uma palavra de apreço para as nossas irmãs que são viúvas. Que eu me esteja a recordar bem, pode ser que esteja a ver mal, mas vocês, a vossa igreja local conhecem-na melhor do que eu, não é? Mas daquilo que eu me lembro, daquilo que eu estou a ver, vocês têm aí 2 viúvas na igreja. Nós aqui na igreja em Quinta do Conde temos 7 viúvas. 7. Há um estudo que foi feito recentemente que revela que ficar velha e só é o futuro de 80% das mulheres. Portanto, eu não tenho aqui uma notícia muito animadora, ou se calhar até tenho. Vocês que são mulheres, notem que 80% das mulheres, o futuro delas é ficarem sós, velhas e sós, viúvas. Portanto, vós, mulheres, pensai naquilo que vos espera. E como vocês vão ver no caso de Ana, ficar só e velha não foi nenhum drama para ela. Foi simplesmente o melhor que lhe podia ter acontecido, como vocês vão ver. Portanto, vocês, maridos que estão ao lado das vossas mulheres, não fiqueis assim, tão com pena delas, porque elas vão ser melhores sem vocês do que convosco. E isso responsabiliza-vos, porque vocês têm que ser uma bênção para elas. Mas pensem no assunto. Mas para as mulheres a mensagem é esta. Se ficarem sem maridos, não fiquem desanimados. Desanimadas, neste caso. Não fiquem desanimadas, porque o melhor está para vir. Aliás, não se esqueçam que o tema é o melhor está para acontecer. Portanto, Deus mostra através de Ana que ficar velha e só não significa nada de fatalismo, nem de mal. Pode ser fantástico. Podem ser os vossos melhores anos. E no caso de Ana foi, de facto, os melhores anos, e aconteceram coisas, no caso de Ana, que nunca lhe aconteceram antes. Aliás, foi o mesmo com Caleb e foi o mesmo com Menazon, nós já vimos. Perder o apoio e o companheirismo do marido é coisa dolorosa. Não podemos escamotear o facto. Dói, custa. Perder um companheiro e o apoio do marido quando a mulher fica viúva, isto não é fácil. Mas ela, a Ana, que também perdeu o marido e ficou viúva, e nota que ela perdeu o marido muito cedo. Porque algumas irmãs perdem o marido já numa idade avançada. Mas a Ana perdeu o marido e era uma jovem. Ela só esteve casada há 7 anos. Ela nunca fez as bodas de prata. Estava bem longe das bodas de prata. Muito menos as de ouro. E, no entanto, apesar de tão nova, ela não ficou amargurada. E alguns ficam amargurados. Alguns até se revoltam contra Deus. Ei, fiquei viúvo e tal. Onde é que estava Deus? Que conversa é essa? Onde é que estava Deus? Não ficou amarga. É muito importante nós termos a noção de que as provações que vêm à nossa vida podem e devem suavizar as nossas vidas e nos tornar compassivos e bondosos e não alterados e indignados e revoltados. Bem, também podemos permitir que a dor e a tristeza nos tornem pessoas rudes, nos tornem pessoas amargas, nos tornem pessoas revoltadas. De que maneira é que nós vamos permitir que as nossas dores e problemas moldam a nossa vida? Ou vão moldar para bem ou vão moldar para mal. Uma coisa é certa. As provações que vêm vão nos moldar. Agora, está em nós o escolher o tipo de molde que queremos. Ela resistiu às atitudes paralisantes do desespero e eu imagino que uma mulher, ainda por cima tão nova como ela era quando ficou viúva,
que ela provavelmente ficou num estado de desespero inicialmente. Pai, agora? Sou ainda tão nova, fiquei sem marido. Ela resistiu a essa atitude paralisante do desespero. O desespero paralisa, da desilusão, da amargura. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 37, nós lemos assim: e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Ou seja, alguns há que, quando vêm as provas à vida, afastam-se de Deus. Ela não. Ela aproximou-se de Deus, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Quando vêm contrariedades à vossa vida, e agora independentemente de serem viúvos ou não serem viúvos, as tribulações afastam-vos de Deus ou aproximam-vos de Deus? O objetivo das tribulações é aproximar-nos do Senhor e não afastar-nos dele. E ela utilizou a prova que tinha vindo sobre ela para se aproximar do Senhor, como nós vemos. Ana conheceu a dor certamente, como todos aqueles que conhecem a dor, mas continua a confiar no Senhor como viúva. Embora a solidão, como nós sabemos, tenha muitas formas, a solidão visa sempre chegar-nos mais a Deus. A solidão visa levar-nos a ficar mais perto de Deus. Foi o que aconteceu com ela. Mas agora deixa-me fazer aqui uma pergunta. Mas afinal, a pessoa só, tomem bem atenção, a pessoa só afinal não serve melhor? Serve ou não serve? A pessoa só não serve melhor pelo simples facto, como diz Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, de que não tem que se preocupar em agradar ao cônjuge. Olha, sabe de uma coisa? Quando já o facto da mulher já não ter que se preocupar em agradar ao marido, já se livrou de uma grande carga. Já se livrou de uma grande carga. E Paulo diz outra coisa, atenção agora. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim. Está a falar da viúva. E diz, acerca da viúva, no capítulo 7, diz assim, ela será mais bem-aventurada. Sabe o que é que será mais bem-aventurada? Será muito mais feliz se ficar assim. Não se case, deixa. Vai ser muito mais feliz. Que é uma coisa curiosa. O apóstolo diz assim, olha, agora estás viúva, arranja rapidamente o marido, porque senão vais ser uma infeliz. Não, diz assim, tu vais ser muito mais feliz estando só. Cada qual tira as ilações que quiser, mas medite no assunto, nas escrituras, que é muito importante. A solidão acontece quando Deus nos tira algo de valioso da nossa vida. Pode não ser uma pessoa, pode ser uma coisa. E o objetivo, como eu já disse, é para que Ele possa estar mais perto de nós, a fim de nós saborearmos melhor a nossa existência aqui, em todos os aspectos. E sermos guindados a patamares que antes nunca poderíamos ser guindados. Nós temos que, no caso de Ana, que era uma indivídua que, por aquilo que nós vemos, ela não viajava, não visitava, não andava por aí. Ana estava limitada fisicamente ao templo. Diz que não se afastava do templo. Mas espiritualmente, esta mulher era ilimitada. Estava limitada fisicamente, mas espiritualmente era ilimitada. Eu costumo dizer, aqueles que me conhecem, eu costumo dizer que o meu metro quadrado me basta. A mim basta-me o meu metro quadrado. Não preciso mais que o meu metro quadrado. E, de facto, para nós estarmos com Deus, basta-nos 1 metro quadrado. Não precisamos de mais do que isso. Okay? E ela percebeu isso. A Bíblia diz, em Lucas 2,37, que ela não se afastava do templo servindo a Deus. Ela certamente que conhecia o Salmo 92, versículos 12 a 15. Sabem porque ela conhecia bem as Escrituras. Ela sabia do Messias. Coisa curiosa. Tanto fariseu, tanto saduceu, tanto religioso, tanto teólogo que havia naquela terra. E estavam todos com os olhos tapados. Mas ela estava agarrada às Escrituras e pelas Escrituras sabia tudo acerca do Messias. Aliás, ela teve um privilégio que mais ninguém teve, ou que poucos tiveram, muito poucos mesmo, tiveram. E o Salmo 92, versículos 12 a 15, devia ser um salmo que ela conhecia muito bem. Aliás, ela conhecia bem a palavra de Deus. É muito importante que as mulheres, às vezes existe aquela ideia que só os homens é que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, é para terem isso na cabeça.
Aliás, o Duarte tem ali ao lado dele a Cristina, minha grande amiga Cristina, do meu tempo de estudante, e dela, quando éramos estudantes, e mais a Isabel. E uma das coisas que nós éramos muito amigos, e somos, a nossa amizade vem por estarmos aos pés do Senhor, andando com o Senhor, e quando estávamos na universidade, encontrávamos para almoçar, e aquelas filas para o almoço daquela época, sabem, eram as filas que demoravam 1 hora, desde que a gente entrava na fila até chegar à altura de recebermos o prato, não é? Para comer, era 1 hora, estávamos 1 hora na fila. Aquela hora na fila eram autênticos estudos bíblicos que nós tínhamos ali. E a Cristina, que está ali, sabe bem aquilo que eu estou a dizer, não estou a inventar, e a Isabel, em particular, elas eram mulheres da palavra. Elas conheciam as Escrituras, elas estudavam as Escrituras. Estudar as Escrituras, ler as Escrituras, estar bem familiarizados com as Escrituras, não é coisa de homem, é coisa de homem e é coisa de mulher. Metam isso na cabeça. E ela conhecia certamente o Salmo, a Ana conhecia certamente muito bem o Salmo 92, versículos 12 a 15. Porque, sabem porquê? Porque ela no Salmo 92 lia isto certamente, ela tinha isto na cabeça dela. O justo, Salmo 92 diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, era o caso dela, ela não se afastava do templo. Ela estava plantada ali na casa do Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão. E ela queria florescer. E ela floresceu. Porque ela tomou a melhor opção, que era não se afastar da casa do Senhor. Na velhice, ainda darão frutos. E que frutos maravilhosos ela deu. Serão viçosos e florescentes. A viçosidade da espiritualidade dela é impressionante. A forma como ela é florescente, é impressionante. E sabem para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. E ela, com muita propriedade, podia dizer assim, vocês se calhar pensariam que eu, uma viúva, com 7 anos apenas de casada, que ia achar que o nosso Deus é injusto. Olha, onde é que está a justiça dele? Deixou-me viúva, e eu estou nova, uma rapariga nova ainda, e fiquei viúva. Não, não, nele não há injustiça. É tão bom nós conhecermos a Bíblia e olharmos para a vida, para as dificuldades da vida, para os problemas da vida, pelos olhos do Senhor nas Escrituras. Sejamos também bem relacionados com as Escrituras, para também nós termos o desejo de corresponder àquilo que está nas Escrituras. Ela fez isso, ela é uma referência, é um exemplo. Portanto, este é o texto que Deus prescreve, já agora, passa publicidade, é o termo, passa publicidade. Este é o texto que Deus prescreve para a velhice. Irmãos mais velhos, fixem este texto. É o texto que Deus prescreve para a velhice, que todos os que envelhecem devem gravar no seu coração e abraçar e desfrutar e experimentar. Alguns acontecimentos têm um alcance maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Vocês certamente que sabem disso. E na Bíblia isto é impressionante. Alguns acontecimentos têm um alcance bem maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Por exemplo, pegando apenas um exemplo simples, o caso de Caleb. O Caleb, quando era jovem, abandonou-se nas mãos de Deus e confiou no Senhor como os espias não confiaram, ou os 10 espias não confiaram, porque só ele e Josué que confiaram. Mas ele provavelmente nunca teria pensado, nunca lhe passou pela cabeça, que aquele acontecimento que aconteceu ali teriam repercussões muito mais profundas mais tarde, quando ele tinha 85 anos de idade. Ou seja, há acontecimentos que têm um alcance maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Isto nós no caso da Ana. Isto nós vemos no caso da Ana. Eu vou-vos dar uma ilustração para vocês poderem... É uma ilustração engraçada, mas é para ajudar a compreender esta verdade. Sabem que houve um ladrão que uma vez assaltou uma casa e assustou-se, ou quando estava lá dentro da casa para assaltar, assustou-se quando ouviu uma voz baixinha que vinha de um quarto escuro que dizia assim: Jesus está a observar-te. Jesus está a observar-te. Imaginei o ladrão entrar numa casa e de um quarto escuro vir esta voz: Jesus está a observar-te. Jesus está a observar-te. O ladrão
uma lanterna, apontou a lanterna na direção de onde vinha a voz e ficou aliviado ao ouvir um papagaio que dizia aquelas palavras. Era um papagaio que dizia: Jesus está a observar-te, Jesus está a observar-te. E o ladrão virou-se para o papagaio e disse assim: Jesus está a Jesus perguntou-lhe assim: o teu nome é Jesus? Porque o papagaio dizia: Jesus está a observar-te, Jesus está a observar-te. E ele vira-se para o papagaio e perguntou-lhe assim: o teu nome é Jesus? E o papagaio disse: o meu nome é Moisés. Opa! Aí o ladrão ficou mesmo baralhado as ideias. Quem dizia ao ladrão: mas quem é que daria o nome de Moisés a um papagaio? E o papagaio respondeu ao ladrão: a mesma pessoa que chamou aquele pitbull que está ali, estás a ver? Que chamou de Jesus. A mesma pessoa que chamou de Jesus aquele pitbull que está ali, estás a ver? Foi o mesmo que me chamou Moisés. Quando o homem viu que estava ali um pitbull, Jesus está a observar, que tinha-lhe dado o nome de Jesus. Isto para mostrar que há coisas que têm um alcance maior do que aquilo que a gente imagina. E este ladrão percebeu isso. E nós, na nossa vida, precisamos de perceber que há coisas que têm um alcance muito maior, que está para além da aparência. E nós vemos isto no caso de Ana. Foi assim com Ana. Os acontecimentos que lhe aconteceram tiveram um alcance muito maior do que aquilo que podemos imaginar. E os registros sobre Ana têm um maior alcance do que aquilo que parece à primeira vista. E eu espero e oro para que o alcance dos acontecimentos com Ana sejam ainda maiores, na medida em que nos possam afetar a nós. A história de Ana está apenas contida naqueles 3 pequenos versículos das Escrituras, em Lucas. Mas naquele relato da vida dela tão curto, estão vários princípios importantes que nos podem ajudar a ser melhores. Porque aquilo que Deus espera é que nós sejamos melhores. E a preparar-nos devidamente para o melhor que está para vir nesta vida. Se porventura chegarmos à velhice. Porque alguns dos que estão aqui podemos não chegar à velhice. Só Deus sabe. A primeira coisa admirável que eu vejo aqui é que Ana orava. Ela era uma mulher de oração. O relato biográfico aqui de Ana revela que ela era uma guerreira de oração, que orava, e notem que ela não orava de qualquer maneira. Orava noite e dia. É o que está lá escrito. Quando Deus escolheu um punhado de crentes que testemunhariam do nascimento do seu filho, sabem quem é que Deus escolheu? Ela era uma das escolhidas. Alguém que orava. Deus não escolhe indolentes. Deus não escolhe preguiçosos. Deus não escolhe. Se tu tens uma vida descuidada espiritualmente, nunca esperes que Deus te vai escolher para que quer que seja, porque Deus não vai. Pode ser tu escolhido por ti próprio, mas nunca por Deus. E por meio da oração, ele obteve uma percepção que muitos não conseguiram ter. Como nós sabemos acerca do próprio Salvador. E ela orava porque ela compreendia as Escrituras. As duas coisas são verdade. Nós, porque compreendemos as Escrituras, oramos. E quando nós oramos, compreendemos as Escrituras. Em Daniel, no capítulo 9, nós lemos assim, gosto muito deste Daniel 9, só aqui Daniel 9 é um mundo, com o nosso Daniel, lá no Velho Testamento. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, tomem bem atenção, entendi pelos livros, era um homem que estudava, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as resoluções de Jerusalém, era de 70 anos. O que importa é isto. Entendi pelos livros. Eu, Daniel, entendi pelos livros. E a seguir, no versículo, assim, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Quando nós entendemos pelos livros das Escrituras, nós buscamos o Senhor em oração. O problema está em que o nosso entendimento das Escrituras parece ser muito deficiente. Porque quando o nosso entendimento das Escrituras é correto, isso conduz-nos à oração. Foi o que aconteceu com Ana. A Ana era assim. E por isso, porque ela tinha um excelente entendimento das Escrituras, ela orava. Eu tenho a certeza que ela estava familiarizada com a profecia de Jeremias, em que lemos Deus dizer, e Daniel também
Daniel estudou os livros de Jeremias. E esta mulher, a Ana, conhecia certamente o que Jeremias tinha escrito. E ela devia estar familiarizada particularmente com isto que Jeremias disse no capítulo 33 e versículo 3. Sabe o que é que Jeremias disse? Disse assim: invoca-me e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não sabes. E parece que estou a ver a Ana, uma mulher de fé, uma grande mulher, piedosa, a ler o livro do profeta Isaías, a ler esta frase: invoca-me e te mostrarei coisas grandes. Epá, ela orou. E ela viu coisas grandes, poderosas, que ela nem imaginava. Ana viu coisas poderosas de Deus que outras pessoas perderam. E depois Ana era uma mulher que testemunhava. Um homem sábio de Deus um dia disse: tu nunca irás falar às pessoas do Senhor Jesus Cristo antes de falares ao Senhor Jesus Cristo acerca das pessoas. Nós precisamos de falar ao Senhor sobre as pessoas antes de falarmos às pessoas sobre o Senhor. Alguns querem falar às pessoas sem terem falado com o Senhor acerca delas. É muito importante nós orarmos e pedirmos ao Senhor pelas pessoas. Alguns de vocês têm pessoas perdidas ainda. Orem por elas. Antes de lhes falarem, orem por elas. Foi isso que Ana fez. Ela orava noite e dia, como nós lemos ali, e sabem de uma coisa? E depois nós vemos que ela falava às pessoas. Sabem que ela estava lá no templo? Ela não estava lá só a orar. A Bíblia mostra nesse texto que nós lemos, e depois vocês leiam com mais atenção, que ela falava às pessoas. E olha que ela falava a muita gente. Sabem que ia muita gente ao templo. Já agora, vou referir-se. Como vocês sabem, ela aparece aqui na história quando Maria e José, os pais do Senhor Jesus Cristo, foram levar ao templo. E foram levar ao templo porquê? Porque ele tinha dias de idade, foi lá para ser circuncidado. Isto era um ato regular de todos os pais em Israel. Portanto, todos os dias, muitos pais iam ao templo levar os seus pequeninos bebés para esta situação. E ela falava àquela gente. Ela tinha um ministério incrível. Olha, ela era daquelas pessoas que não precisava de ir por Samaria, Jerusalém, até aos confins da terra para falar. Eles vinham todos lá ao templo. E ela, pimba, falava às pessoas todas certamente que iam lá ao templo. E a Bíblia diz assim, que nós ganhamos sabedoria para falar, nós precisamos de sabedoria para falar, e ela certamente tinha muita sabedoria, eu faço ideia da sabedoria que aquela mulher tinha para falar às pessoas. A Bíblia diz que nós ganhamos sabedoria para falar se orarmos. Não admira ela, mulher da oração que era, ter a sabedoria incrível para ela falar. Porque a Bíblia diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Nós lemos isto em Tiago 1,5. Nós não precisamos de sabedoria para falar às pessoas, se precisamos. Então nós precisamos de orar, para termos essa sabedoria. Às vezes temos de ter muita sabedoria mesmo para falar às pessoas. Os discípulos, reparem nisto, os discípulos receberam o poder para testemunhar, sabem quando? Em Atos 2, quando oraram no cenáculo. Oraram no cenáculo para estarem habilitados para depois irem testemunhar, irem por Samaria, Jerusalém, Samaria até os confins da terra. A Bíblia mostra, Paulo aos Coríntios mostra isso, que as fortalezas são destruídas com oração. Paulo mostra aos Colossenses que as portas se abrem, e há muitas portas que estão fechadas para nós podermos falar do Evangelho, às vezes, não consigo falar àquela pessoa, não consigo falar àquela pessoa. As portas estão fechadas. As portas são abertas por meio da oração. Vemos em Colossenses 3, 2 e 3, Paulo dizer isso, como uma grande porta eficaz se me abriu pela oração. Nós precisamos de ousadia para avançar, usando a armadura espiritual. E isto obtém-se pela oração. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo pede ousadia, pede aos crentes para orarem por ele, para ele ter ousadia para falar. Ana orou, e Deus usou para falar aos outros sobre o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos seguir o seu exemplo. Eu acho que vou ficar por aqui, está na hora. Não quero falar mais, porque também não é para eu falar muito. Eu depois hei de continuar, se Deus quiser, se o Senhor permitir, e se ainda tiverem paciência para me ouvir,
Eu depois hei de continuar, porque há muito mais para a Ana, mas vamos ficar por aqui hoje e que o Senhor nos ajude. Se nós aprendermos estas lições, já aprendemos grandes lições para a nossa experiência e para a nossa utilidade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Carlos. Graças